Quanto tempo a gente tem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à live da Faculdade Inspirar. Eu, Paulo Amaral, estou junto aqui com o professor Ricardo Cunha, Dilson Reis, coordenadores da pós-graduação em Biomecânica e Fisiologia aplicadas ao exercício físico. E hoje o nosso convidado, segundo convidado, o professor Mário Tsutsui. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado Grande pelo convite, abraço. agradeço imensamente pela confiança. Estou aqui hoje para contribuir com vocês. Com certeza. A ideia aqui, só relembrando, a gente tem uma live webinar, né? Cada um tem um nome, aproximadamente de uns 30 minutos, 40 minutos aproximadamente. Só que hoje nós vamos apresentar um formato um pouco diferente. O professor Mário, ele tem bastante conteúdo, inclusive é autor de livro, professor universitário, de graduação e pós-graduação também, é um dos docentes da Faculdade Inspirar. A ideia aqui foi justamente a gente iniciar esse projeto com os docentes da faculdade da pós-graduação, e ele vai apresentar, inclusive, um formato de slides, tem algumas apresentações. Na sequência, Mário, só para ter mais ou menos um time, uns 15, 20 minutos, fica à vontade se você quiser tocar o barco, a gente vai conduzindo aqui. E depois, ao final, eu, o Ricardo, o Adilson, a gente faz alguns apontamentos, algumas dúvidas, para cada um faz uma pergunta, só para a gente ficar dentro do tempo desses 30 minutos. Fechou? Legal. Então, Mário, fica à vontade, você que manda. Beleza. Bom, novamente agradeço o convite do professor Paulo Amaral e os demais professores, né? Hoje eu trouxe aqui um tema especialmente prático, né, que é divisão e montagem de treino para musculação. Eu gostaria de dizer para vocês, né, eu acho que vocês vão concordar comigo, que a maior parte dos professores de educação física variam muito pouco no que diz respeito aos tipos de divisão de treinamento para musculação, né, sendo que existem diversas estratégias diferentes, né. Algo que eu sempre costumo dizer para os alunos, né, para os profissionais, os personal trainers principalmente, é que um aluno, né, que está começando agora um trabalho de personal, ele geralmente espera mais do que ele já tem. O aluno que está na sala de musculação e que é conquistado, por exemplo, por um personal trainer, né, ele não quer mais fazer aquele treino AB que ele fazia anteriormente ou aquele treino ABC. Então eu trouxe outras possibilidades e estratégias práticas para vocês, né? E o primeiro assunto que eu gostaria de falar agora, né, é do tipo de divisão, né, full body, que é o slide número 4, Paulo Amaral, tá? Então, o tipo de divisão full body, né, é o tipo de divisão onde a gente coloca, então, o corpo todo em apenas um treinamento, né? Então, a gente vai treinar tanto os membros superiores como inferiores, como o tronco também, né? O lance é o seguinte, né? Um ponto onde eu quero chegar neste momento agora. Quando é que a gente usa esse tipo de divisão, tá? Esse tipo de divisão full body, a gente usa principalmente, né, quando o indivíduo ele não tem muita disponibilidade de dias na semana para treinar. Por exemplo, quando o indivíduo, né, ele só tem isso, ele diz para você o seguinte: professor, eu só consigo treinar 2 vezes na semana, né, na segunda e na quinta, por exemplo, né? No meu ponto de vista, essa é uma ótima estratégia, né? Especialmente, né, porque a gente consegue treinar o corpo todo, dando pelo menos 2 estímulos na semana, tá? Nós sabemos hoje em dia que é possível, né, dar apenas um estímulo na semana para cada grupo muscular e ainda assim obter resultados. Entretanto, né, quando a gente fala de um estímulo só em um determinado grupo por semana, né, a gente está falando do estímulo blitz, né, o tipo de divisão blitz. Esse tipo de divisão blitz, na verdade, né, é para um indivíduo que treina 5 ou 6 vezes na semana, e não para quem treina 2 vezes na semana só, tá? O blitz, ele pode ser usado, é claro, obviamente, mas com pessoas especialmente muito bem treinadas, fisiculturistas ou pessoas que têm mais de 2 anos, por exemplo, de musculação. A maior parte dos nossos clientes não se encaixam nesse perfil. Por isso, né, o full body, pode passar para mim o slide número 5 agora, por gentileza, professor Paulo? O tipo de divisão full body, né, ele é ideal, especialmente para quem tem pouca disponibilidade, né? É claro que treinar 2 vezes por semana é melhor do que não treinar musculação,
tá bom? Agora, no meu ponto de vista, é equivocado você usar, para quem está começando agora, um tipo de divisão AB, tá? O tipo de divisão AB é aquele onde, né, o indivíduo treina os membros superiores um dia e os membros inferiores no outro dia. Por que seria equivocado para quem está começando agora ou para quem tem pelo menos pouca experiência com a musculação, tá? Porque quando você faz um tipo de divisão A e B, tá? Faz sentido, acredito eu, para vocês profissionais e para mim também, que dar apenas um estímulo na semana em um determinado grupo muscular faz com que esse grupo muscular, né, alcance a recuperação, a supercompensação, mas entre em destreinamento na sequência. Então ele, na verdade, vai acabar dando o próximo estímulo 7 dias depois, não no pico da supercompensação, e sim já em uma fase de destreinamento, o que não é interessante para quem quer progredir com o treinamento, tá? Então, no meu ponto de vista, para quem tem apenas 2 vezes na semana para treinar, por exemplo, ou talvez até 3, né? Pode passar o próximo slide, por gentileza, né? Esse tipo de divisão, ele é muito utilizado e uma melhor estratégia, tá? Muito bem. Claro que a gente vai deixar um espaço para dúvidas, né, daqui a pouco. Então, agora eu vou encerrar este assunto até. Eu gostaria de dar uma outra dica agora, né? Falar agora sobre o tipo de divisão, né, de membros inferiores. Vamos agora, então, deixa eu ver qual slide que nós vamos agora. Vamos agora ao slide número 20, por gentileza, professor Paulo. Tá? Olha só, né? Muita gente me pergunta também se existe a possibilidade de fazer tipo de divisão de membros inferiores. Por exemplo, professor, tem como eu segunda-feira treinar a parte anterior da perna e na terça-feira treinar a parte posterior? Muitos profissionais, né, fazem esse tipo de divisão. Esse tipo de divisão que está no slide 21, que é o próximo, professor. Passa para mim, por gentileza. Então, olha só, né? Esse aqui é um exemplo, né? Como não fazer, então, né, um tipo de divisão de membros inferiores, né? Segunda-feira, a gente treina posterior de perna, né? Na terça-feira, a parte anterior. Na quarta-feira, superior completo. E aí a gente repete a sequência na quinta, na sexta e no sábado. Por que no meu ponto de vista, né, não é uma boa estratégia fazer esse tipo de divisão de membros inferiores, né? Como está descrito nesse slide. Vamos lá. Primeira coisa, né? Não existe, né, como a gente dividir a parte anterior da parte posterior da perna. Quando você treina membros inferiores, geralmente a gente faz exercícios de cadeia cinética fechada, como, por exemplo, o agachamento e o leg press. Quando a gente faz esses tipos de exercícios, né, que sempre estão envolvidos em treinamentos de membros inferiores, a gente tanto faz a extensão do joelho, como também a flexão do joelho, ou pelo menos a extensão do quadril. Né? Então, a gente acaba trabalhando os membros inferiores como um todo, tanto a parte anterior, como também a parte posterior. Por que é equivocado fazer esse tipo de divisão que eu muito vejo no cotidiano, tá? Porque, ó, perceba que os dias, né, de treinamento para membros inferiores, eles estão em sequência, tá? Segunda-feira, ele treina parte posterior, por exemplo, e na terça-feira, Desculpa, o contrário, né? Não, tá certo. Segunda posterior, terça-feira anterior, tá? Segunda-feira, né, para treinar posterior, ele provavelmente vai fazer agachamento, né, e vai fazer também leg press. E, em tese, repetiria isso, né, novamente na terça-feira. O que poderia diferir, né, aí seriam simplesmente os exercícios os exercícios monoarticulares, né? Como, por exemplo, a cadeira extensora ou a mesa flexora, por exemplo, ou até mesmo um stiff, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma proposta, no meu ponto de vista, melhor do que essa, uma estratégia melhor. Vamos dar uma olhadinha agora no slide número 22, por gentileza. Isso é 22? Beleza, isso é 22. Então, olha só, tá? Agora, né, nós faríamos o seguinte, né? Nós colocaríamos o treino, né, de membros inferiores, tá? Não de forma isolada, parte anterior ou parte posterior. Nós daríamos ênfase na parte anterior da coxa num dia e no outro dia nós daríamos uma ênfase para a parte posterior da coxa, né? Como é que é possível fazer isso, tá?
Então, vamos lá. Existem alguns exercícios que eles são básicos para membros inferiores, né? Que vocês vão concordar comigo, como, por exemplo, o agachamento, o leg press, ou até mesmo um afundo, tá? No dia que eu for fazer ênfase para a parte anterior da coxa, eu posso incluir os seguintes exercícios. Eu posso começar por agachamento, por exemplo, tá? Na sequência, né? Eu posso fazer, então, né, o leg press com as pernas um pouco mais para baixo, né? Existe um artigo do Paulo Gentil, inclusive, né, que aponta uma maior ênfase em quadríceps, né? Quando você coloca o pé mais para baixo no leg press, né? E na sequência eu poderia fazer, por exemplo, a cadeira extensora, ou poderia fazer também o sissy squat, né? Livre, de pé. Desse jeito, eu daria ênfase maior para a parte anterior da coxa, principalmente para o quadríceps. Obviamente, eu não deixaria de trabalhar a parte posterior, tá? Mas a ênfase maior seria na parte anterior. Eu daria um volume maior para essa parte anterior da minha coxa. Na terça-feira ali, tá? É dia de fazer superior completo e abdômen, né? Quando eu coloco na sequência, né, ali na terça-feira, o meu treino de membros superiores, eu vou possibilitar que os membros inferiores venham a se recuperar, tá? Para mais ou menos, né, na quarta-feira, né, ele entrar mais ou menos em supercompensação, e aí na sequência, na quinta-feira, né, eu dou mais um estímulo para membros inferiores, só que agora com ênfase na parte posterior. E qual seria a diferença, tá? A diferença é que, vamos lá, eu vou fazer novamente agachamento, eu vou fazer leg press outra vez, tá? Só que ao invés de colocar os pés mais abaixo na plataforma, eu vou colocar mais para cima os pés, tudo bem? Obviamente, né, essa diferença não é escandalosa, eu não vou conseguir isolar só a parte anterior ou só a parte posterior da coxa. Entretanto, eu consigo dar uma ênfase um pouco maior na parte anterior ou na parte posterior. Colocando os pés mais para cima no leg press, eu tenho uma ênfase um pouco maior na parte de trás da coxa. Faria leg press dessa forma. Na sequência, ao invés de fazer cadeira extensora, como eu havia feito na segunda-feira, e ao invés de fazer o sissy squat, eu poderia colocar, por exemplo, um stiff e a mesa flexora para dar uma ênfase maior para a parte posterior, tudo bem? Na sequência, né? Na sexta-feira, tá ali membros, o C posterior e o A ali eu errei, na verdade, na sexta-feira aí, ó, tinha que estar o treino B de bola, tá bom, Paulo Amaral? Fui eu que errei, inclusive. Perfeito. Se você quiser, pode até editar. Eu colocaria membro superior na sexta, né? Já que a gente tinha acabado de treinar membros inferiores, tudo bem? Beleza? Essa é uma estratégia que eu acredito que seja melhor, tá? Agora, professor Paulo Amaral, né? Vamos agora falar sobre como dar uma ênfase maior em um determinado grupo muscular, tá bom? Coloca para mim, por gentileza, o slide número 15. Muito bem. Então, olha só, agora nós vamos conversar, né, um pouco a respeito de como dar uma ênfase um pouco maior, então, para um determinado grupo muscular, tá? Então, olha só, é sabido, né, que o volume muscular, né, volume muscular que quer dizer, na verdade, o volume de treino, é isso que eu quis dizer, tá? O volume de treino é uma variável bastante importante no que diz respeito aos ganhos de hipertrofia muscular, tá? Então, eu criei essa estratégia principalmente para conseguir dar uma ênfase maior para um determinado grupo muscular escolhido. A estratégia que eu pensei, especialmente, tá, foi isolar um determinado grupo muscular alvo para que a gente consiga dar um maior volume para esse, tudo bem? Partindo do princípio que a maior parte das pessoas tem entre 50 minutos e 1 hora para treinar, no máximo, poucas pessoas têm mais do que 1 hora para treinar, tá? Seria interessante, no meu ver, a gente dar uma ênfase maior, né, em um determinado grupo, isolando ele. Passa o próximo slide, por gentileza, professor. Tá? Então, vamos lá. ênfase em algum grupo muscular, né, maior volume. Então, olha só. Por exemplo, neste caso, nesse tipo de divisão, eu gostaria de dar uma ênfase maior para o peitoral. Eu gostaria de ter um volume maior de treino para o peitoral para conseguir desenvolver mais peitoral.
tá? Então, qual foi a estratégia que eu pensei, tá? Vamos lá. Segunda-feira eu isolei peitoral sozinho, ali. Eu vou fazer peitoral sozinho na segunda-feira e eu vou repetir na sexta-feira, né, novamente, esse treino de peitoral, tá? Aí você deve estar pensando aqui, professor, mas como assim? Eu vou lá, faço 3 séries de supino, e aí depois eu faço mais 3 séries de crucifixo, depois vai embora? Negativo, né? Se você quer desenvolver mais peitorais, então, né, a estratégia prática aqui, no caso, seria dar um volume maior para os peitorais. Então, quando a gente vai para a academia para fazer só peitoral, por exemplo, a estratégia seria somar aí aproximadamente 16 a 20 séries de peitorais em apenas um treino, tá? Obviamente, né, você deve estar pensando que é muito volume para muita gente. Quem está começando agora não vai conseguir fazer. Obviamente não. Motivo pelo qual, né, esse tipo de divisão ABC, onde a gente coloca uma ênfase maior em um determinado grupo muscular, isola ele, né, e faz ele sozinho por 50 minutos, aproximadamente, eu estou falando de um indivíduo, né, que já é pelo menos intermediário, tem pelo menos 6 meses de treinamento. E olhe lá, tá? É um cara que tem que ter 6 meses de treinamento, mas precisa ter sido assíduo, né? Aí no decorrer desses 6 meses, tá bom? Então, olha só, no treino B, né? Ele vai fazer ali, ó, costas, bíceps braquial e abdômen. Né? No treino C, ele faz deltoide junto com tríceps. E no treino D de dado, né? Ele faz coxas e pernas, tudo bem? Dessa forma eu consigo isolar o peitoral propriamente dito. Passa o próximo slide, por gentileza, professor. Beleza, então olha só, né? Aqui eu estou trazendo para vocês uma opção de dar uma ênfase maior para o bíceps braquial, onde eu isolei o bíceps braquial em um treino só. Tá? Aqui o indivíduo faria, por exemplo, 45 minutos, né? Talvez 50 minutos só de bíceps, rosca direta, rosca Scott, rosca concentrada, dentre outros exercícios para bíceps braquial. Né? Isso na segunda e na sexta-feira. No treino B de bola, perna completa. No treino C, costas e abdômen. E no treino D de dado, eu faria ali peito, ombro e tríceps, tá bom? Agora, prestem atenção numa coisa aqui. Propositalmente, eu coloquei o treino de costas na quarta-feira, tá? Coloquei treino de costas na quarta e não na terça, tá? Por que eu fiz isso, tá bom? Especialmente porque depois de exaurir o bíceps braquial, muito provavelmente no dia seguinte, né, o bíceps vai estar muito cansado ainda, machucado, e ele não vai conseguir ajudar de forma importante nos treinos de dorsais, de costas, já que ele é muito solicitado, ele é o sinergista de muitos exercícios, né? Então, eu tive o cuidado de colocar o treino de costas longe do bíceps braquial, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar e que vocês devem perceber, tá, é que existem 2 dias na semana onde eu vou dar o estímulo para o bíceps braquial, né? Mas isso não acontece com todos os outros grupos musculares. Os grupos musculares em que eu quero dar mais ênfase, especialmente, eu posso dar um volume maior, né? Eu posso dar mais volume, então, treinar mais vezes esses grupos musculares que eu quero dar mais ênfase. Tudo bem? Passa o próximo slide, por gentileza. Aqui é mais um exemplo de um tipo de divisão, onde eu gostaria de dar ênfase maior para um determinado grupo muscular. Eu escolhi aqui o tríceps braquial, tá bom? Tríceps na segunda, repete ele ali na sexta-feira. Obviamente, na terça, né? E no sábado, não pode ser treino de peitorais, porque todo treino de peitoral tem supino, né? É sagrado, tem muitas vezes extensão de cotovelo. Então, ele, obviamente, precisa estar longe do treino de tríceps, para que a interferência seja mínima, tá bom? Eu coloquei, então, na terça-feira, perna completa, na quarta-feira agora, né? Peito e ombro, e no treino D de dado ali, bíceps e abdômen, tá bom? Opa, costas, bíceps e abdômen, beleza? Professor Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando der 30 minutos, eu paro ou tem que dar 30 minutos com perguntas e tudo? Na verdade, fica à vontade, que nós estamos agora com 19 minutos, né? Não sei se você tem mais algum item para acrescentar, e aí já entramos com algumas perguntas. Fica à vontade.
Beleza. Então, eu quero falar de mais dois itens rápidos, tá? Vamos lá. Eu Perfeito. acho que eu posso Aí depois, oferecer... depois nós vamos fazer um debate aqui. Fechado. Beleza. Por gentileza, slide 28. Então, olha só, né? Nós conversamos agora, então, né, que nós deveríamos dar uma ênfase maior, né, dar mais volume, então, especialmente, né, para os grupos musculares que a gente pretende desenvolver mais. E muito personal trainer, inclusive, esquece, especialmente, que as mulheres, principalmente, querem dar uma ênfase maior para os membros inferiores, né? Então, no meu ponto de vista, as mulheres têm que ter um volume maior de treino para membros inferiores, né? Dessa forma, a gente vai conseguir agradar principalmente e fidelizar o público feminino. Passa o próximo slide, por favor. Tá? Então, olha só, né? Nós temos aqui um treino 1AB, né, de segunda a sexta, onde o indivíduo vai treinar 5 vezes na semana, tá? E perceba que existe uma ênfase maior, então, né, uma frequência maior de treino para membros inferiores, distribuídos na segunda, na quarta e na sexta. Terça e quinta vai treinar superior, tá? Passa o próximo, por gentileza. Mais uma opção. Olha só, tá? Nós temos, então, aqui, olha só, na segunda-feira, ênfase em glúteo e posterior de coxa, estratégia que eu já falei anteriormente. Repete isso, né? Lá na sexta-feira, tá vendo? E na quarta-feira dá ênfase para a parte anterior, tudo bem? E membro superior treina terça e sábado, tá? Ah, mas e se a mulher não puder treinar sábado? Treina só na terça. Muitas mulheres, né, não querem volume em membros superiores, né? Não querem, né? É claro que nenhuma mulher, né, naturalmente, vai ficar com um corpo masculino só treinando musculação. Mas muitas delas, inclusive, não se importam muito, né, com a estética dos braços, por exemplo, dos peitorais ou costas, né? Então, no meu ponto de vista, não tem tanta necessidade a gente dar tanta ênfase para membro superior, assim, né? Ela não obrigatoriamente precisa treinar. É claro que existe motivos de saúde, como, por exemplo, fortalecimento das costas, paravertebrais, etc. e tal, né? Mas, no meu ponto de vista, né, dar um estímulo por semana, complementando com outros exercícios de membros inferiores que acabam trabalhando de forma isométrica o superior, é pelo menos o suficiente para a saúde, tá? Passa o próximo slide, por gentileza, Paulo. Tá? Aqui é mais uma outra opção, tá? ênfase para anterior de coxa no treino A e ênfase para posterior de coxa no C, e no sábado ainda faz perna completa, que eu quero dizer, trabalhando tanto a parte anterior como a parte posterior. Essa é mais uma outra possibilidade. Então, resumindo aqui, né, quando for mulheres, né, os clientes forem mulheres, deem ênfase maior para membros inferiores, que é o que geralmente elas querem. Não todas, mas geralmente é o que mais agrada as mulheres. Tudo bem? Para eu finalizar a minha live aqui até, acho que eu falei rápido e falei demais, né? Mas vamos lá para o slide 33 agora. Então, eu dei um tipo de divisão, eu dei um treinamento, um curso online, falando desses temas que eu abordei aqui, né? E eu preparei esse tipo de divisão para clientes que faltam demais, principalmente porque a galera começou a me questionar. Qual que seria uma melhor estratégia, né, de tipo de divisão para um cliente que falta muito? Então eu andei pensando em algumas coisas aqui, ó, práticas. Passa o próximo slide, por favor. O que acontece, professores? Vamos lá. Vamos imaginar, então, por exemplo, que o indivíduo só tem 3 vezes na semana para treinar. Segunda, quarta e sexta, tá? Bom, todo mundo vai concordar comigo aqui que segunda-feira é o Dia Mundial do Arrependimento. Mundial. Isso quer dizer que, independentemente do tipo de treino que é, se é superior ou se é inferior, etc., o cara vai para academia. Porque é o Dia Mundial do Arrependimento. Ele comeu pra caramba sábado e domingo, bebeu muitas vezes, encheu a lata, e segunda-feira ele quer treinar. Então, independentemente do treino, ele vai. Tudo bem? Então, olha só. Como existe uma possibilidade do indivíduo faltar na quarta ou na sexta-feira, tá? No meu ponto de vista, segunda-feira tem que ser full body, o corpo todo, para o indivíduo que falta demais. Porque como geralmente ele vai na segunda-feira, ele está descansado, etc e tal, né? Você já treina o corpo todo dele
já na segunda-feira, tá bom? Na quarta-feira, tá? Aí é o seguinte, na quarta-feira, a gente tem que pensar. Se for, né? Se for, então, um homem, tá? Quarta-feira eu faria membros inferiores. E na sexta-feira, superior. Por quê, professor? Sexta-feira a gente compete um monte de coisa, com happy hour, com o cansaço da semana, com o cara que vai viajar e etc e tal. Sexta-feira é difícil. Agora, se os homens, principalmente, gostam de treinar membros superiores. Gostam. Se você coloca o treino de um homem para ele treinar perna na sexta-feira, no meu ponto de vista, existe uma maior probabilidade dele faltar. Entendeu? Então, sexta-feira é dia de treino de membros superiores para os homens. Peito, tríceps, ombro, bíceps e costas. Que ele vai pensar 2 vezes antes de faltar. Tudo bem? Quarta-feira, né? Quarta-feira, então, a gente coloca membro inferior. Se fosse mulher, essa quarta e essa sexta seria diferente. Se fosse mulher, o que eu faria? Sexta-feira, membros inferiores e glúteo. E quarta-feira, membros superiores. Tá bom? Muito bem, professores. Né? Essa foi a minha contribuição aqui. Se quiser, já pode fechar até os slides aí. Professor Paulo, né? Eu vim trazer aqui para o Personal Trainer hoje, né? Uma aplicação prática, principalmente. Eu trouxe muita coisa prática, algumas estratégias que eu, até bem pouco tempo atrás, usava como personal trainer, né? E tenho desenvolvido, inclusive, nos últimos tempos, agora, trabalhando com personal trainer. Tá bom? Muito bom, Mário. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Eu sempre falo que eu conheço o Mário já faz um tempo. A gente teve um contato maior nos últimos anos, mas, assim, o Mário é da mesma geração que a minha, da mesma geração que a gente começou com aulas pré-coreografadas. Isso mesmo. Depois a gente foi para musculação, academia. Você está quantos anos, Mário? Eu tô com 35. Então, tô com 40, a mesma época aí, mesma geração. Mesma é isso galera. aí, e uma coisa que é legal, que assim, até que o Mário falou no final, que ele não fica apenas só leitura de artigo, que é fundamental. Ele vai lá e põe a mão na massa, entendeu? Então, o trabalho dele, sim, inclusive ele tem uma publicação recente sobre musculação, e ele pegou a base científica, pegou as experiências, aplicou, colocou a experiência dele. Então, o que vocês viram foi uma junção, né, Mário? Uma junção da área científica, que já tem. Mostra aí pro pessoal. Quem quiser, tá aqui, ó. Isso, guia completo de musculação. Coloca na tela, por favor. Guia completo de musculação, uma abordagem prática e científica, tá bom? Para quem quiser, tá no meu Instagram, é só entrar em contato comigo. Meu livro tem mais ou menos 300 páginas, modéstia à parte de muito conteúdo. Tem mais de 90 referências científicas que eu traduzi e expliquei bonitinho aqui dentro, em musculação. Fora isso, como o professor Paulo já disse, né? Fora a teoria que tem aqui, baseado na ciência, tá? Tem muita experiência prática e exemplos, e um monte de tipo de divisão, um monte de tipo de montagem e um monte de planilha prática, tá bem? Por isso é uma abordagem prática e científica, beleza? Esse é o meu lema. Além disso, esse é o único livro do mercado de musculação que tem QR Codes como esse, acho que não vai dar para ver. Tem um monte de... Aí, ó. Tem um monte de QR Code igual a esse aqui, dezenas, tá? Com videoaulas. Aproximou o celular, vai abrir um vídeo meu falando, explicando o parágrafo para vocês, tá bom? Perfeito. Eu e os professores, a gente, cada um vai ter um questionamento, até por conta do tempo. Uma das coisas que eu estou trabalhando muito, Mário, eu falo muito da questão de empreendedorismo, porque assim, hoje todo profissional, se é fisioterapeuta, se é profissional de educação física, ele tem que ser um empreendedor. Então, prescrever o treino não é só o ato de você atender um aluno. Ontem eu tive uma reunião com um dos gestores da indústria fitness, uma live, e a gente falou muito disso. O que existe, na verdade, são clientes. Lá na ponta é um cliente. O cliente, se ele não estiver satisfeito com a prescrição, consequentemente, ele não vai ter motivação para treinar. A periodização pela periodização papel, ele é fundamental, mas se o aluno não estiver contente, enfim.
O que eu queria abordar contigo, que a gente fala muito, Mário, é a ideia de que hoje você tem linhas de trabalho. O que são as linhas de trabalho? Não sei se os professores concordam. Uma linha que é mais direcionada aos treinamentos de força, muito focada ao treinamento de força, e a gente percebe e identifica isso nos planejamentos, uma periodização muito focada ao treino de força. E tem uma outra linha que é muito direcionada mais para o wellness, vamos dizer assim, ou pode dar outro nome, que seja, que envolve várias capacidades físicas, numa mesma prescrição. O que eu queria abordar aqui é assim, até pegando a tua explicação, a sua obra, existe um subnicho que atende à prescrição pela sua linha de trabalho. Você, por exemplo, fala, olha, eu atendo pessoas de tal a tal faixa etária, homens e mulheres, ou, pela sua experiência, isso é aplicado a todos. Qual que é a sua concepção? Eu concordo plenamente, né? Em vários aspectos, desde lá de trás, quando você havia abordado que o profissional hoje, né, ele precisa não só ser técnico, como também precisa ser empreendedor, né? O mercado ele está cada vez mais óbvio nesse sentido e quem não acompanhar certamente vai ficar para trás. E a hora que perceber que a coisa já mudou, né, vai ser tarde demais. Então, as pessoas elas precisam começar os profissionais precisam começar a se mexer desde agora, né? No que diz respeito agora a sua fala sobre a parte técnica, né? No meu ponto de vista, existe uma mudança, realmente, uma tendência, na verdade, bem forte no que diz respeito ao treinamento global, tudo bem? A musculação, ela nunca vai sair de moda no meu ponto de vista, tá? Ela tá desde a década de 50, 60, presente no nosso mercado, tanto lá nos Estados Unidos, Europa como no Brasil, e não vai sair do mercado nos próximos 200 anos. Muito provavelmente, nos próximos 200 anos, ainda vai continuar em evidência. Sempre vai ter gente na musculação, né? Sempre vai ser um mercado muito forte, gente que treina só musculação. Entretanto, nos últimos tempos, né, as pessoas têm percebido, né, que ficar forte somente, né, não é o suficiente. Tá? As pessoas precisam também treinar outras capacidades, como, por exemplo, a capacidade cardiorrespiratória, né, tipo de atividade, por exemplo, que deixa as pessoas se sentindo mais atléticas, saudáveis e até com um efeito protetor para algumas doenças crônicas não transmissíveis. É claro que isso é importante. Existe uma tendência bem importante nesse sentido. E dois, né? Tem uma galera, né, apesar de da musculação ser muito forte, tem uma galera que não se sente muito motivada com treino de musculação. Ainda assim, tá? Existem alguns homens, mas principalmente algumas mulheres não gostam muito de fazer força, né? E esse tipo de treinamento mais globalizado, que vai para o lado do cross-training, especialmente, que eu também trabalho a propósito, né, tem vindo com muita força, né, porque ele é bastante lúdico, especialmente, né, lúdico e motivacional. As pessoas elas trabalham em grupo e elas trabalham num ambiente diferente. Eu acredito que existe uma tendência bem forte nesse mercado e existe uma possibilidade das pessoas que não são familiarizadas com treinamento de força partirem nessa perspectiva. Muito bom, perfeito. Ricardo? Vamos lá, Mário. Primeiro, parabéns pela tua didática aí e pela aplicabilidade. Isso que o Paulo falou é fundamental, né? A gente distancia muito, às vezes, no mundo acadêmico do mundo prático, e eu acho que você é um cara que vem com essa proposta aí bem importante, né, de unir essas duas condições. Eu tenho uma fala, né, o professor Mário falou uma coisa muito interessante sobre a musculação, e eu tenho uma fala que eu faço uma comparação só para complementar o que ele falou, que eu falo que sala de musculação é igual ao rock and roll, né? Venha o que venha de modismo, ela sempre vai ter o lugar dela, né? Porque é indispensável, né, eu acho, certo? E pegando um pouquinho, né, da abordagem do professor Paulo, Mário, eu gostaria que você contasse rapidamente a sua experiência num contexto que eu vou colocar aqui, né? A importância da sala de musculação e dos treinos de musculação, como você bem colocou aí, para as mulheres
na menopausa, né? Porque o que a gente está vendo hoje em dia, né, no contexto geral, né, com as pesquisas dando fortes indícios, da seguinte forma: as mulheres entrando cada vez mais cedo na menopausa, né, indo na contramão da longevidade, porque as mulheres estão cada vez mais longínquas nesse processo, né? Então, elas ficam muito tempo desprotegidas dos hormônios que são principalmente protetores dos ossos dessas mulheres, né? Então, pegando essa abordagem de doenças crônicas não transmissíveis que você estava abordando aí, qual é a tua experiência disso? Porque a gente vê, e eu acho que aí em São Paulo deve ser a mesma situação, essas mulheres sendo recomendadas muitos exercícios de água ainda, né? E retirando da sala de musculação, que é tão importante ou mais importante do que o processo de exercícios em água, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com isso e o que você tem de dar uma dica aí para o povo que está nos ouvindo. Obrigado, valeu. Professor, obrigado pela pergunta, achei bem interessante, né? Pois é, esse é um tema, inclusive, que eu abordo nas minhas aulas de biomecânica, tanto na graduação como também na pós-graduação. Muito equivocadamente, gente ainda passando treino em meio aquático para quem tem osteopenia ou osteoporose, né? O que é um equívoco muito grande. Quando a gente fala do treinamento de força e a sua relação com a osteoporose, apesar do treinamento de força ele não ter impacto como existe na corrida, por exemplo, né? Deixa eu só dar um passinho atrás, tá? Falando agora da prescrição do treinamento para quem tem osteopenia e osteoporose, tá bem claro em literatura científica que o que a gente realmente precisa, né, para quem tem osteopenia e osteoporose, são exercícios com impacto, como, por exemplo, a caminhada e a corrida, tá? A musculação, a gente não tem impacto. Entretanto, apesar de não ter impacto, a gente tem força de compressão, tudo bem? Essa força de compressão, né, que o músculo faz contra os ossos, também estimula os osteoblastos e osteoclastos, né, a trabalharem, especialmente os osteoblastos a conseguirem depositar cálcio na matriz óssea, o que é importante para a manutenção da massa óssea, tá? Agora, o lance é o seguinte, né? É muito importante isso, claro, obviamente, né, para massa muscular e também para massa óssea da mulher, prevenindo aí a osteoporose ou retardando a osteoporose e a osteopenia, né? Mas eu gostaria de entrar no outro assunto também que acho que nos cabe aqui. A mulher, né, ela, no meu ponto de vista, ela é mais vaidosa do que o homem. Eu acho que vocês vão concordar comigo nesse sentido, tá? Então, a musculação, né, fazendo o trabalho de manutenção da massa magra, tá, da mulher que entrou na menopausa, isso pode interferir, acredito eu, de alguma forma, tá, especialmente na saúde mental da mulher, né, porque mantendo massa muscular, isso poderia, por exemplo, né, melhorar a autoestima, trabalhar a autoestima da mulher, o que também é importante para a saúde, especialmente para a saúde mental. Excelente, professor. Obrigado. Maravilha. Quem agradece sou eu. Muito bom. Adilson? Fala, pessoal. Parabéns, professor Nemário. Excelente explanação, conteúdo fantástico. E muito legal essa ponte, né, esse link que fez aí com a questão da ciência com a prática, que é justamente onde eu também ministro cursos, né, e aula na pós, e a gente vê essa dificuldade dos alunos, né, dos profissionais ali, fala, legal essa teoria, esse artigo científico muito bacana, mas aí amanhã, segunda-feira, como é que eu faço, né? Exatamente. Como, né? Então é muito muitas bom. vezes você explica o artigo científico e aí então o resultado deu valor de P menor do que 0,05. E aí ele quer saber o quê? Tá, mas eu faço peito ou tríceps amanhã? Exatamente. Né? Então foi fantástico sua abordagem, parabéns. E aí uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam também, né? E, às vezes em rede social, às vezes nas aulas, é a questão de treinamento, né? Saiu artigos recentes aí, fala, pode treinar com alto volume, treinar a semana inteira o mesmo grupo muscular, né? Isso teria um reflexo na hipertrofia. Na sua experiência, né, acadêmica e prática, dentro da sala de musculação, como que você vê essa questão de você treinar todos os dias o mesmo grupo muscular em relação ao ganho de força, hipertrofia e também em relação ao risco de um overtraining, por exemplo? Então vamos lá, professor. Eu não vou me lembrar agora exatamente qual é o autor e qual o ano da publicação, mas realmente existem alguns estudos que apontam que existe a possibilidade de treinar todos os dias o mesmo grupo muscular, tá? E ter os mesmos benefícios de quem treinou, por exemplo,
2 ou 3 vezes por semana, tá? Mas desde que o volume de treino seja equalizado. Então, o que nós sabemos, na verdade, é que o que realmente vale, tá, é a equalização desse volume de treinamento, tá? Eu costumo usar a equalização do volume com o número de séries. Tem gente que multiplica o número de séries por número por carga, número de séries por número de repetições pela carga, né? A literatura científica, especialmente, né, calca por esse lado, de multiplicar essas 3 variáveis, né? Só que isso é muito legal no artigo científico, né? Para o cara fazer no dia a dia, né, é quase impossível. E por que é quase impossível, né? Quando você vai usar um exercício livre, como, por exemplo, supino ou por exemplo, o agachamento, tudo bem, você consegue multiplicar o número de séries por número de repetições e número de carga. Mas e quando é que você usa exercícios com polias? Porque quando a gente usa a polia, né, a gente sabe que a carga ela é diminuída. E aí você tem que calcular o raio da polia, quantas polias tem, para ver mais ou menos a carga. Isso é impossível para o personal trainer, quase impossível para o personal trainer fazer na prática, tá? Então, nós sabemos também, agora mudando um pouquinho de assunto de volume, tá? Que desde que você chegue até a falha, tudo bem? Existe uma adaptação bastante importante no que diz respeito à força e hipertrofia. Então, olha só, a partir do princípio que um indivíduo vai treinar até a falha, estou falando de um indivíduo intermediário ou avançado, vamos contar o número de séries e não o número de séries multiplicado por repetições por peso. É mais fácil, tá, e prático contar o número de séries, tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. O cara vai treinar 5 vezes na semana, tá? Vamos supor que ele venha treinar peitorais, então, 5 vezes na semana. 2 séries na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 séries, tudo bem? Hoje, a literatura aponta o seguinte: tanto faz se você fizer peitorais todos os dias, 2 séries, tá, por dia, como também tanto faz se você treinar segunda e quinta apenas, só que você fazer 5 séries na segunda e 5 séries na quinta, tá? Só que qual é a diferença, tá? A diferença, na verdade, tá no estímulo e na supercompensação. Quando você treina todos os dias, você treina com volume menor. Então, na segunda-feira, você faz 2 séries só, tá? Você vai dar um estímulo, né? Um estímulo, obviamente, né, muito mais baixo do que 5 séries. Você dá um estímulo X, né? O indivíduo ele se recupera e supercompensa até o próximo dia, 24 horas depois. Ele já tem que estar recuperado e supercompensado. Entendeu? E aí você faz novamente um outro treino como esse. Agora, se você fizer segunda e quinta-feira, né? Segunda-feira você vai fazer 5 séries. Obviamente o estímulo é mais forte. Ele vai se recuperar, provavelmente, na terça, né? Na quarta-feira e na quinta-feira, no dia do outro estímulo, ele vai supercompensar para você dar um próximo estímulo. Não há overtraining se por um acaso o volume for equalizado. O que mais importa mesmo, tá, é a quantidade de volume de treinamento e não a frequência, tá? Muita gente confunde isso. Frequência é quantas vezes você dá um determinado estímulo, um determinado músculo na semana. Você pode dar 5 vezes na semana. Vale a pena? No meu ponto de vista, não. Se você pode treinar apenas 2 vezes com volume maior e ter o mesmo resultado, por que você treinaria todos os dias? Tudo bem? Então, na verdade, não faz sentido. E não existe overtraining se por um acaso o volume for equalizado. Agora, se a gente for comparar 5 séries todos os dias, tá? Que vai dar aí 25, né, séries na semana, com 10 séries na semana, aí a gente está comparando coisas diferentes. A gente só consegue comparar banana com banana e laranja com laranja. Não dá para a gente comparar banana com maçã ou maçã com pera. Muito bom. Show de bola. Mário, o tempo aqui, se deixasse, a gente ia falar bastante. Você vê que é um tema, não sei se os professores concordam, que é muito polêmico. Adoro falar sobre isso. É muito polêmico. Eu falo porque eu também ministro essa matéria e existem muitas divergências. Quantas vezes eu fui dar aula e as pessoas, professor, mas eu li um artigo X que fala tal coisa. Eu li tal outra coisa, tal livro, que fala isso, que fala aquilo. E aí, eu sempre falo que para exemplificar essas informações,
Existem dois tipos de profissionais. Aquele que fica nas costas dos outros, sendo bem direto. Como assim nas costas dos outros? Aquele que é leitor de artigo dos outros. E que ele prescreve em cima do que os outros falam. Só que os outros, aqueles autores, não menosprezando esses autores, eles têm um público específico. E que muitas vezes o perfil desse público, desses participantes, desses sujeitos, como falam, na área científica, é totalmente diferente dos nossos clientes. É muito diferente do público, das expectativas. Existe o outro tipo de profissional que, sim, ele tem aquela base científica e que ele é inquieto, que vai atrás, que é realmente colocar em prática, para ver se tudo aquilo que a ciência diz é verdade. É o que a gente fala, que é o que a gente espera das pessoas, que elas sejam questionadoras. E eu acabei não falando terceiro, né? Existe o terceiro tópico, que eu acho que o Mário está aí mais enquadrado nesse terceiro tópico, que é aquele que faz tudo isso, mas que fala assim, peraí, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, só que eu vou dar minha cara para bater, vou lá na frente e vou fazer a coisa acontecer. O que eu quero dizer? Independente se ele é o melhor ou não profissional de condicionamento, de prescrição, de musculação, ele merece todos os meus respeitos, porque ele tem uma coisa chamada atitude, Mário. Mostra aí teu livro de novo, por favor. Aqui, ó. Você mostrasse. Eu não estou nem falando do conteúdo. Não estou falando do conteúdo. Eu estou falando que é da cara para bater, porque eu não sei se o Mário deve ter ouvido falar disso, ouvido falar de, mas o livro dele não sei o quê, mas não sei o que lá. Começa, português bem claro, ficar metendo pau. Uhum. Só que aí eu sempre falo, tá bom, antes de você falar mal do outro, mostra diferente. Mostra que você também pode fazer. Já escutei isso, Paulo. Desculpa te interromper, inclusive. Aí eu pergunto assim, qual que é o seu livro? Mostra para mim. Às vezes o cara não tem. Porque assim, é comum, eu vou dar um exemplo, muita coisa do que o Mário falou, eu penso diferente. E é normal. Faz parte. Entendeu? Que bom que tem gente que pensa diferente. Eu acho que a proposta aqui da live é justamente essa. Pessoas que pensam diferente e que mostram o seu trabalho e que nós aqui temos aqui que valorizar. Não é porque pensa diferente que eu tenho que começar a debater aqui com o Mário. Por que eu estou falando isso? Muita gente talvez está ouvindo, peraí, Paulo, mas você fala diferente, tá? Por que você não debate? Por que você não fala isso? Não. Ele é meu convidado. Acho que eu vou debater com ele? Pelo contrário, eu tenho que homenageá-lo, eu tenho que fazer com que ele se sinta bem. Eu estou falando isso, pessoal, porque, assim, hoje em dia, o mundo está muito, muito louco, né? O mundo, ele tá assim, eu tenho que mostrar que eu sei mais que você. Eu tenho que mostrar que eu sei mais que o Tem que Ricardo, lacrar, mais né? que aquilo. Hoje em dia o esquema é lacrar. Mas para que isso? Ao contrário, a gente tem que se unir. Muita coisa aqui aprendi com o Mário. A gente tem que nos permitir aprender. Acho que a palavra é essa. Obrigado pelas palavras, professor. Não, eu falo isso de coração, porque, assim, eu admiro muito você por tudo isso. E eu acho que isso deve servir de exemplo para aquele que está em casa agora, reclamando da vida, que tudo é culpa do governo, que tudo é culpa da pandemia. Eu sou partidário, estou avisando. Entendeu? Que tudo é culpa da religião, que tudo é culpa do racismo, que tudo é culpa do mundo, mas não faz nada para se mover. Não está fazendo nada. As pessoas têm que ter autorresponsabilidade. Qual é o seu propósito? É o que a gente sempre fala. Então, qual é o seu propósito? O que você vai fazer hoje? Sim. Qual a sua missão hoje? Eu estou aqui, eu estava até brincando com o Ricardo antes de iniciar a live, eu nem almocei, eu engoli a comida hoje, mas com prazer. Faz mal para o físico, mas por prazer. Por quê? Eu sabia que eu ia agregar valor para a vida de alguém. Isso que faz sentido. E detalhe, não é só agregar na vida de alguém presencial. Foi difícil entender que nós somos produtores de conteúdo, formadores de opinião. Então, nós podemos mudar, sim, o mundo. A gente pode mudar, sim, a vida das pessoas. E como vocês mesmos falaram, tem gente que fala, nossa, mas é uma coisa básica. Não, não é básico.
vai transformar o conhecimento, a ciência na prática. Como fazer lá na hora, o profissional está com tudo, fala, ó céus, ó vida, e agora, o que eu faço? Vai pegar o livro do Mário. Ele não vai falar, deixa eu ver lá no PubMed, deixa eu ver o que eu faço. No Cielo. Assim que funciona? Não, eu quero ver ali praticidade. Eu sempre falo muito de praticidade, como ser prático. Ricardo, Gil, vocês querem comentar alguma coisa? Nossa, é o mesmo tipo de pensamento que eu tenho, né? A gente tem que mais que agregar mesmo valor aí à vida das pessoas. E uma coisa que um aluno meu até de personagem do Ministério Público, né, ele fala que a gente pode até debater ideias, mas não precisa ser inimigo, né? Tem que convergir a ideia de cada um no bem comum que é a sociedade. Né? O pessoal tem que ter educação, né? Primeiro, antes de mais nada, né? Claro. Refutar um modelo, né, de pensamento é positivo na ciência, né? É daí que, na verdade, vem algumas melhores, né? Bom, Newton foi corrigido por Einstein, não é verdade? Então, refutar um modelo científico ou uma ideia, ela é bem-vinda, né? Mas isso, obviamente, tem que partir de modo cordial e educado. Perfeito. Mas não é todo mundo que pensa assim. Infelizmente não é. Aqui não pensa assim, eu bloqueio. Pronto, tiro da minha frente. Boa, Mário. Isso aí. Simples. Pessoal, assim. Agradeço muito mesmo, tá, por esse bate-papo aqui, super gostoso. Estou disposto a fazer outras lives com vocês, claro. né, especialmente para ajudar todos os nossos alunos, principalmente da Faculdade Inspirar. Eu gosto tanto, tá? Um abraço para todo mundo da Inspirar de Bauru, de Florianópolis, que eu também estive presente. Estou sentindo uma falta enorme de todos vocês e espero que a gente esteja junto novamente logo menos aí, tá bom? Com certeza. Ricardo, Adilson, Mário, agradeço a todos que estão aqui assistindo e que vão assistir depois. E semana que vem nós temos o Marcelo Capella, que teve uma troca, porque o Marcelo teve uma cirurgia de emergência aí, mas tá tudo bem com ele. Nós vamos falar e o Mário prontamente, de última hora. Queria agradecer muito mesmo por ter ajudado. Semana que vem temos Marcelo Capella, nesse quarta-feira, 13h da tarde. Pessoal, um grande abraço a todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.